Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade à nossa programação do dia, né? Fazendo debates, trazendo informação aí para você, ouvinte, né? Para se preparar para os próximos momentos ou para esses momentos que tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa lutar, né? E a gente precisa também debater. Né? E hoje eu estou aqui com o Adilson, professor Adilson, ele que vai trocar uma palavrinha aqui com a gente sobre teoria marxista, dar continuidade ao que a gente estava fazendo já faz algum tempo, né? Então, ele vai colocar algumas considerações também no que acha, né? O que ele pesquisa, o que ele considera sobre o tema. Então, tudo bem, professor? Antes da gente começar, por favor, se Opa. presente. Boa noite, Guilherme. Então, eu sou professor de História, né? Eu sou formado pela Universidade Federal de Goiás, licenciado em História. Formei em 2018, né? Já tem acho que uns 3 anos, né, que eu estou formado. E, assim, eu estudo, né, pesquiso, né, faço muito pesquisa sobre marxismo, sobre os livros, né, o Capital. Você levantou a mão, você queria falar, Guilherme? Não, pode falar. Ah, então tá. Então, eu faço algumas pesquisas, né? Já li os 3 livros, né? Da editora Boitempo, né? Sobre o Capital do Marx, volume 1, 2, 3. Já li o Manifesto Comunista, né? Já fiz muitas pesquisas, né? Peguei muitas matérias na época de graduação também a respeito do história contemporânea, né? A respeito do marxismo. Então, assim, Marx, ele que vai ser o primeiro, acho que a respeito de trazer esse conceito do capitalismo, né? Eu acho que ele é o primeiro a levantar essas questões sociais a respeito do capitalismo, a respeito da dinâmica da exploração, né, do trabalho, né? E ele, juntamente ali com Engels, né, eles vão estar formulando, né, essas ideias, esses rascunhos na época, né, ali no século XIX, né, e ali na Inglaterra, né, na França, vão estar ali organizando, fazendo esses trabalhos a respeito de como é a formação do capitalismo, né, a ideia de exploração do capital, a ideia a respeito do fetiche, né, da mercadoria, né, que é a questão da agregação de valor, né, da mercadoria, né, a questão da submissão, né, ao trabalhador, a questão da mão de obra, do valor econômico embutido na mão de obra, né, a questão da burguesia, né, que é sempre essa questão voltada para o valor do dinheiro, né, aquilo que a burguesia ela faz essa transformação, né, da questão da mão de obra, que assim na Europa, principalmente no século XIX, século XVIII, houve uma imigração do campo para a cidade, né? Muito grande intensamente naquela época, né? E também havia a questão do mercantilismo. Então, as grandes cidades, que até então não existiam grandes cidades, né? Que depois Londres, você pega Berlim, essas outras cidades, elas foram se formando com isso, né? Ficando grandes através desse enxodo da zona rural, né? E com a questão do colonialismo, ajudou a intensificar muito a burguesia e nessas cidades foram surgindo os primeiros comerciantes, aí aqueles comerciantes de manufatura, né, que levavam produtos das Índias, né, açúcar, sal e outras coisas, né, como tabaco. Então isso foi se intensificando muito, né, e Marx ele vai elaborar essas questões, né, e vai questionar, né, por que o capital vai fortalecer muito, né, principalmente ali no século XIX, com o monopólio, né, vai surgir as primeiras ali indústrias, né, as primeiras fábricas ali têxteis, de produção agrícola. Isso tudo Marx vai contextualizar e ele vai criar até um conceito, né? Ele vai usar o termo de, como é que eu posso dizer? Tem um termo específico. Ele vai usar o termo capital primitivo, né? Primitivo, porque
as primeiras formas ali de organização, né, do capitalismo e expansão do capitalismo em grandes cidades, né, em escala, né, porque aí a burguesia ali vai começar com esses pequenos monopólios, né, das fábricas, né, e aí principalmente as fábricas têxteis, né, de roupa, de lã, vão aumentar muito. E aí essa comercialização, como já havia muito antes, nos tempos bem passados, há muitos séculos, por exemplo, a Roda da Seda, com a China, isso tudo vai se intensificar cada vez mais, né? Essas rotas comerciais, o mercantilismo, né? Então, Marx ele vai abranger isso e ele vai falar desses conceitos, né? Dessas questões que é a questão do trabalhador, né? Que não, até então não havia sindicatos, a mão de obra, as pessoas chegavam a trabalhar 16, 17 horas sem parar, né? Não havia horário de almoço, não havia lanche. Isso tudo vai ter as primeiras organizações de base, né? Que Marx ali e Engels vão estar mostrando, principalmente sua obra O Capital, né? Que o sindicalismo, né, vai começar a nascer ali, né, as pessoas começar a reivindicar, né, direitos sociais, menor carga horária de trabalho, por causa dessa questão da lógica capitalista, né, de sempre ter uma produção em escala, aumentar essa produção sempre em escala, a burguesia ela vai tratar dessa lógica, né, de aumentar essa produção em escala, aumentar o valor agregado do produto, né, na hora da venda e manter ali o pagamento mesmo, né, ali para essa classe trabalhadora. Então Marx ele vai conceitualizar isso, ele vai fazer umas duras críticas, né, ao capitalismo, o sistema capitalista, e ele principalmente ele vai intensificar a, a crítica, né, a esse capital de monopólio, né? E essa questão também vai passar pela linha ideológica, né? A burguesia, ela, como elite econômica, ela vai criar essa lógica de consumismo, né? Que é essa lógica que a gente entende hoje de consumismo, ela não é uma lógica que é de hoje. Ela vem de muitos anos atrás. Ela foi intensificada através da propaganda, da mídia e de outras coisas em escala mundial, né? Mas ela é uma coisa que ela foi implementada pela elite, pela burguesia, principalmente ali no século XIX, início do século XX, pela elite, para aumentar esse consumo e essa demanda de produtos. E isso Marx ele vai fazer essa crítica, que é essa lógica que eu tinha falado antes, do fetiche, a mercadoria. O que é, na verdade, o fetichismo, a mercadoria, o fetiche? É você ter um produto, esse produto ele causa uma ilusão, por exemplo, de consumo, que você quer esse bem, esse produto. Através desse consumo desse bem, você vai saciar uma vontade de consumir esse bem. Por exemplo, você pega uma coisa que na época era muito utilizada, vamos supor uma roupa ali, uma vestimenta da época, ali um sapato, uma calça. Então, aí como você tem fetiche muito nessa mercadoria, você vai passar a ser um consumista impulsivo. Você vai querer comprar constantemente essa mercadoria para saciar um desejo de consumo. Aí Marx ele vai contextualizar isso e mostrar o quanto essa mercadoria ela vai ter um valor simbólico. Ela é um produto, tem um valor simbólico. A burguesia ela vai trabalhar isso de forma ideológica. Ela vai fazer essa construção do consumo, que é a lógica de consumir aquele produto, e isso vai ser cada vez mais intensificado a médio e longo prazo, entendeu? E aí a população, de modo geral, ela vai tentar fazer esse trabalho ideológico de mudar e criar essa vertente do consumismo, manter esse consumo constante e aumentar essa escala de produção, porque através desse fetiche na mercadoria, você vai aumentar a escala de produção. E aí, aumentando a escala de produção, de demanda por mercadoria, porque aí entra naquela lógica de oferta e demanda, você vai ter mais produtos sendo ofertados e uma demanda constante em crescimento.
E isso, Marx vai contextualizar porque aí vai gerar uma produção em escala. Essa produção em escala, ela favorece quem? A burguesia. Porque a burguesia, que é a elite econômica, ela vai ser favorecida porque vai ter mais valor agregado no bem que vai ser vendido, e boa parte desses lucros vão ficar com a burguesia. O trabalhador, que é a mão de obra ali que está gerando esse produto, esse bem, ele vai ser invisibilizado na hora da venda desse produto e o valor agregado não vai ser repassado para ele. Vai sim ser para o dono dos meios de produção, que os meios de produção são o quê? Nada mais que as fábricas, a indústria, toda aquela lógica de produção, as máquinas, o galpão, o espaço, ele é dono disso tudo. Ele só não é dono da mão de obra, que é paga por esse trabalhador, e ele é dono até, inclusive, do material de base, que vai começar esse trabalho. Então, através disso, ele vai aumentar a sua produção em escala e gerar mais e mais demanda e consumo. E por isso que Marx vai fazer essa dura crítica, porque, no ponto de vista dele, ele quer que haja que esses meios de produção sejam de acesso à população e o trabalhador seja reconhecido, como é hoje mais ou menos a gente conhece as cooperativas, né? Cooperativas, associações, em que você não tem um chefe ou um dono dos meios de produção, não, são todos ali que se reúnem e ganham e são divididos em partes iguais o valor, né? Mas para isso, naquela época não existia. Então, Marx ele vai fazer essas duras críticas, ele vai fazer essa crítica da questão do capitalismo de modo global, essa formação do capitalismo, e principalmente essa lógica de exploração, né, da burguesia em cima do trabalhador ali, no trabalhador do ofício ali, né, da mão de obra, essas fábricas, né, que ali na Europa vão estar fortalecendo cada vez mais. Então, isso mostra o quanto, assim, e assim, ele vai criar, né, as organizações, as primeiras organizações ali de esquerda na Europa, né, tanto é que tem a Comuna de Paris, né, que foi há muitos anos organizada ali, com movimentos ali dos trabalhadores, né, tanto é que a Comuna de Paris, ela tentou mesmo criar uma forma de revolução, né, que Marx, ele sempre levanta essa pauta, a revolução da classe trabalhadora para se criar o Estado do proletariado, a ditadura do proletariado, né? Que é a emancipação da classe trabalhadora e todos tendo direitos sociais e de reconhecimento e não só uma elite, mas sim a emancipação de toda a classe trabalhadora. Então, Marx ele vai fazer esse levantamento e através ali, por exemplo, da Comuna de Paris, ele vai fazer, vai ter essas rebeliões, essas guerras contra o exército imperial, né, na época, né, mas só porque vão ser muito duramente reprimidos pelo exército imperial e milhares de pessoas morrem, né, infelizmente ali após 2 meses ali do fim do confronto na Comuna, em Paris, né, na cidade de Paris. Então, assim, são ideias que eles transcrevem, né, nos seus livros ali com o apoio de Engels, né, que Engels até então ele não era de família de origem humilde, né, como Marx, né? Marx ele era de família humilde, de trabalhadores, né? E Engels não, Engels era filho de um burguês, dono fabril de fábrica. Só porque ele entendia realmente essas contradições e ele quis ajudar e apoiar Marx, tanto é que Engels também vai transcrever, né, livros a respeito da sociedade, das diferenças, das desigualdades sociais na época, né? Então, tudo isso é importante para a gente entender que, através de Marx, ele vai transcrever e vai contextualizar todos esses ideais de revolução, de luta social da classe trabalhadora, de sindicalismo revolucionário na época, né? E ele vai construir essas ideias e formar um movimento de base,
ali, principalmente ali da primeira, segunda, terceira geração, né, de marxistas. Você pega aí, por exemplo, autores como como é que é? Lukács vai falar muito a respeito do Marx. Você vai pegar autores aí como Mesaros, que ele também vai falar a respeito do marxismo, da importância, são autores marxistas que vão levantar esse contexto, né, de luta de classe, e principalmente essa questão da luta de classe. Marx ele vai levantar esse contexto sempre, mostrar que há uma exploração da mão de obra do trabalho naquele momento, e que essa extensificação da mão de obra e da exploração do trabalho ela vai se tornar algo global. Então, no ponto de vista do Marx, ele acha que a revolução não tem que ser somente localizada em um lugar. Ele levanta a causa e levanta a questão de unificar, né, a classe trabalhadora no mundo todo e gerar uma revolução concreta mundial, né? Que ele tanto idealiza ali em sua obra que ele até mesmo tem uma frase, né, que muitos professores, muita gente usa, né, que é trabalhadores do mundo univos, né? Quer dizer o quê? Unir os trabalhadores do mundo em volta de uma pauta e de uma luta social para a emancipação da classe trabalhadora, né? Então, Marx ele vai contextualizar isso tudo, ele vai trazer várias obras, inclusive tem muitas obras que não estão traduzidas até hoje para o português no Brasil. O que a gente conhece, eu acho que não chega a 40% das obras que existem mundo afora e do que Marx escreveu em outras línguas. Então, assim, Marx, e através do marxismo, por exemplo, você pega a Comuna, por exemplo, a Internacional, né, que é gerada aquela quantitativo de pessoas ali que vão criar uma organização, né, chamada Internacional, que é para levar as ideias do comunismo para o mundo e para os outros lugares. Marx ele é um dos idealizadores disso. Então, através do marxismo e dessas ideias do Marx contextualizadas, transcritas em livro, os partidos de esquerda que a gente conhece hoje, as organizações de sindicatos, vão tudo nascer através dessas pautas e desses ideais, né, que Marx transcreve em seus livros, em suas obras, e que até hoje são levantadas essas ideias e são bem construídas, né, e com embasamento teórico muito forte. Então, isso tudo, a gente, para deixar mais claro, a gente observa que Marx ele faz essa contextualização e através mesmo do livro, igual, por exemplo, o Manifesto Comunista, em que ele escreve, ele vai deixar muito claro as ideias sociais e de pautas, né, sociais ali que para deixar igualado, né, a sociedade e tirar esses meios de produção da mão da burguesia, né? E também tornar um estado socialista, comunista, né? Que é gerar ali através do partido comunista e a sociedade, né? Toda ser contemplada, né? Através disso e acabar com a lógica da miséria, né? Da exploração social. Isso tudo Marx ele vai contextualizar, né, em suas obras, né? Eu, inclusive, aqui, só um minuto, eu vou pegar até um livro, né? Eu tenho um livro aqui mesmo do Capital. Só um minuto. Pode continuar falando. Então, Guilherme, aqui, ó, inclusive eu tenho um dos livros, né, que é esse aqui, da Boitempo, que é o Capital, né, só que esse aqui é o volume 3. Ele escreveu, assim, a Boitempo, que é a editora, ela escreveu 3 livros, né, Capital volume 1, 2 e 3. E dentro disso, Marx ele vai dar um embasamento, né, teórico, né, porque assim essas ideias sobre revolução
de luta, até mesmo com a Revolução Francesa e com o Iluminismo na Europa, vão florescer e cada vez ficar mais fortes, né, na Europa. Só porque até então ninguém tinha contextualizado, escrito algo tão bem detalhado e tão bem escrito quanto Marx, né? Marx não, Marx ele vai detalhar isso tudo, ele vai transcrever, ele vai fazer uma série de rascunhos na época, porque até então você não tinha livros tão bem elaborados, né? E através disso, Marx ele vai contextualizar essas ideias e transformando ela em uma obra, vai gerar e ser levada para vários lugares no mundo, né? Então, isso tudo, se hoje a gente tem a ideia do que é a esquerda, do que é realmente a luta de classes, do que é desigualdade social, isso tudo foi embasado e foi transcrito no século XIX, né, por Marx, né? Marx que vai transformar essas ideias em algo concretamente escrito e formulado, né? Porque até então essas ideias elas não eram tão bem formuladas e escritas, né? Ali no século XIX, devido às dificuldades, né? Naquela época, né? O aparato de recursos, né? Mas Marx com Engels consegue fazer isso. E dentro disso, eu até quero ver se eu cito aqui uma frase aqui dele, ó. Você pega aqui, por exemplo, no livro 3 do Capital. Você pega, por exemplo, aqui a questão aqui, por exemplo, que eu queria dizer, só um minuto. Que esse livro aqui, ele vai dar uma lógica mais à questão da precificação do lucro e dos juros, né? O sistema de juros que é criado, né? Então, eu queria só pegar uma parte aqui, citar, para você ver e para todos verem, né, como que realmente assim essa questão da taxa, né? Aqui, ó, capítulo 9 do livro 3 do Marx. Formação de uma taxa geral de lucro, taxa média de lucro e transformação dos valores de mercadoria em preços de produção. Aí aqui, ó, página 189, né? Aí aqui uma parte aqui mesmo, ó. A composição orgânica do capital depende em cada momento de dois fatores. Primeiro, da relação técnica entre a força de trabalho empregada e a massa dos meios de produção empregados. Segundo, o preço desses meios de produção. Ô, Adilson, eu posso te interromper um pouquinho? Pode, pode. Porque, assim, você citou você citou um acontecimento bastante importante da história, né, que foi a Comuna de Paris, que hoje, por exemplo, em muitos, se a gente for perguntar no ensino médio, né, ninguém sabe o que foi, né, que talvez muitos ouvintes não saibam qual foi a dimensão disso, né, da Comuna de Paris, né, e por que que eu particularmente acho que a Comuna de Paris, né, é extremamente importante, inclusive, né, para rebater aquela ideia anticomunista de que o comunismo fracassou, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, o que que foi, antes de continuar a sua explicação, o que que foi a Comuna de Paris e o que que foi a Internacional Comunista? Então, esses dois eventos históricos, eles ocorreram na Europa, né? A Comuna de Paris, ela, na verdade, era uma organização, né, que foi criada ali, né, mais ou menos, se eu não me engano, a data, 1845, se eu não me 1800, engano, a data, 1888, 88, né? 89. Então, nesse período, ela foi uma organização, né, que os trabalhadores ali, né, juntamente com essa lógica, né, esses ideais, né, do marxismo
e de uma organização assim sindical mais forte, e trabalhadores assim com esses ideais do Marx, eles resolveram, né, se reunir e formar a cidade de Paris, uma comuna, né? Formar ali uma estaca zero, né? Como se fosse ali mesmo a revolução da classe trabalhadora, né? Então, se reuniram, né? Milhares e milhares de trabalhadores ali, organizados militarmente, né? Para ali tentar, né? Praticamente uma revolução social. E aí eles organizaram, né? Se mantiveram ali, tomaram, né? A, ali o espaço da cidade de Paris nesse período, e eles ficaram ali, né? Tiraram a polícia, tudo o aparato militar que havia ali do Império, né? E ficaram ali, se eu não me engano, por 2 ou 3 meses. Só porque o que que acontece? Houve um erro estratégico nisso aí, porque a cidade de Paris, na época, ela foi sitiada, né? Ela foi sitiada, mas durante esses 3 meses, ela viveu um momento revolucionário em que essa população que ali estava ditava e mandava na cidade, e e os meios de produção foram sociabilizados entre a população, foi retirado o poder da elite, a elite local fugiu da cidade, outros foram presos na época, e porém eles tiveram esse erro técnico de erro estratégico, né? Que como eles ficaram ali somente na cidade de Paris e não conseguiram expandir pela Europa e por outros locais, eles ficaram sitiados, né? Ficaram ali presos, e o exército, né, imperial foi reorganizado na época, atacou e massacrou, né, essas pessoas que estavam lá, que tentaram de todas as formas manter a luta ali, né, constante. Só porque é uma questão complexa, né? Porque você for parar para pensar, você tem o exército imperialista, que é fortemente armado e tem uma estrutura tradicional de hierarquia, né? E formado há muitos anos, né? E ali até então eles não tinham todo esse aparato militar tão forte para conseguir resistir, porque até então a cidade de Paris foi fortificada, eles fizeram barricadas, né? Colocaram tijolos empilhados, haviam muitos homens organizados naquela época na comuna, né, de Paris. Só porque, no entanto, ela não conseguiu se manter, né? Inclusive esse exército do imperialista na época invadiu a cidade. Infelizmente, todos assim, do relato que a gente vê na história, praticamente todas as pessoas foram mortas que estavam ali nesse motim, né? Que era revolucionário, né? Com as ideias revolucionárias que a Comuna de Paris tanto fala, e foram mortos. Mas assim, a gente vê que realmente houveram tentativas na história de transformar a sociabilidade e essa questão da mesmo da Comuna de Paris, algo relevante a ponto de fazer uma revolução da classe trabalhadora na época. Só porque a burguesia, juntamente com a lógica hierárquica e o exército imperial, massacraram e sufocaram a revolução, né? Ô, Adilson, Ah, ainda nessa questão da Comuna de Paris, que eu acho que você esqueceu de dois elementos bastante importantes, né? O primeiro que eu queria que você falasse qual que é o peso, né, do anarquismo, né, da corrente anarquista que foi bastante combatida pelo Marx dentro da Comuna de Paris, e eu queria que você falasse, né, sobre, né, a ditadura do proletariado, né, porque a Comuna de Paris, no meu entendimento, teve bastante peso, né, para o Marx chegar nessa conclusão. Né? Eu queria que você falasse sobre essas duas questões. então, porque assim, tem um movimento anarquista ali que também está envolvido. Não é só os ideais de Marx ali na Comuna de Paris, né?
Há também essas organizações ali, por exemplo, igual, por exemplo, você tem organizações ali da extrema esquerda que vão ter uma vertente de outro apontamento, né, para a linha revolucionária, né, na Comuna de Paris, que, por exemplo, muitos autores, muita gente fala que o Bakunin mesmo foi dos que construiu, né, e coisou essa outra vertente da extrema esquerda, né, que é o anarquismo, né. Mas até então, é, a questão da Comuna de Paris, ela foi sufocada, né? Que nem eu disse antes, ela foi sufocada pelo exército imperial na época e não conseguiu o objetivo principal, né? Que era tomar a cidade e expandir, né? A lógica da revolução para outros locais, né? Mas foi uma experiência revolucionária que foi importante para a época. Você conseguiu, naquela época, não havia ninguém feito nada antes, próximo disso, e fazer um enfrentamento à lógica hierárquica, né, do Estado, do Império, né? E assim, voltando para aquilo que eu havia falado da linha do, você mesmo tinha dito, era A que ditadura do era proletariado? a segunda a É. ditadura do proletariado. A questão da ditadura do proletariado, por que que às vezes muita gente faz essa crítica ao comunismo e à ditadura do proletariado? Porque assim, como por exemplo houve essa perseguição da burguesia, a ditadura do proletariado de Marx, contextualizada por Marx, ela ela é meio pesada no sentido de que faz essa perseguição à burguesia, porque essa burguesia, ou ela é banida, né? Banida lá da cidade, ou morta, ou duas opções, né? Assim que eu vejo assim mais ou menos teoricamente que eu já estudei. Ou essa burguesia ela é exilada praticamente da cidade e dos meios de produção, ou ela acaba sendo morta se ela continuar ali com o enfrentamento com a resistência contra a classe trabalhadora, ou uma terceira vertente, uma terceira posição, que é essa burguesia ela se aceitar a situação e se tratar como fazer parte da classe trabalhadora, não se vê mais como burguesia, abdicar dos meios de produção e de suas riquezas e se tornar parte da classe trabalhadora novamente, entendeu? Só porque como houve outras experiências de revolução e dessa questão da ditadura do proletariado do comunismo, como você pega, por exemplo, a União Soviética, a China, principalmente a União Soviética, parte dessa burguesia não aceitou, por exemplo, como você pega, por exemplo, ali o Império ali russo, né? Antes do Partido Bolchevique, antes da Revolução de 1917. Esse pessoal, eles não queriam aceitar de qualquer forma mudar o regime, entendeu? Eles não queriam mudar o regime. Tanto é que vai ter ali uma guerra civil ali, uma disputa pelo poder ali na Rússia e depois da Segunda Guerra Mundial vai se unificar, né, formar com esses países e esses povos todos a União Soviética. E aí acabam sendo mortos, havendo um enfrentamento por essa disputa pelo poder e pela hierarquia do país, né? Então, dentro disso aí, e acabam sendo mortos essa burguesia. Essa burguesia, ela vai para o enfrentamento, ela morre juntamente com parte do exército da burguesia na época, e por isso há essa crítica ao comunismo, assim, que tantas pessoas fazem essa crítica, mas não é que essa crítica ao comunismo ela é feita de modo teorizado, entendeu? Eles fazem essa crítica de forma superficial, não entendem os motivos, porque houve essa, por exemplo, eles falam, morreu, sei lá, milhares de pessoas na União Soviética com a fome ou por causa, por exemplo, da guerra.
da guerra, mas ninguém para entender os motivos, entendeu? Ninguém para entender os motivos ou não quer entender os motivos, entendeu? Oh, Porque, por exemplo, ah, não, é. continua, continua. Então, como eu havia dito, ninguém para entender, ninguém quer entender os motivos, se você for parar para dialogar isso com as pessoas na rua. Porque a grande questão, igual, você pega a União Soviética. Infelizmente, houve um período no início da União Soviética em que milhares de pessoas morreram por conta da fome. Porque a fome, ela, principalmente aquela região ali da Ucrânia, muitas pessoas ali após a Segunda Guerra Mundial não conseguiam plantio, sobreviver do plantio, acabaram morrendo, mas mas por adversidades naturais e por conta também de o fim da Segunda Guerra Mundial. Você pega um momento histórico como a Segunda Guerra Mundial, se havia milhões de pessoas que morreram de fome e de guerra, de ferimentos, doenças, entendeu? Não quer dizer que Stalin foi culpado de milhões de pessoas que morreram, entendeu? Na verdade, houve milhões de pessoas ali que foram para os campos de concentração de trabalho, que eles falam que haviam campos de concentração de trabalho na União Soviética, com Stalin, o trabalho forçado, mas eles eram prisioneiros de guerra, haviam toda uma contextualização por trás disso, entendeu? Ô, É isso que as ô, pessoas não entendem. ô, Hã? Adilson, e já que você falou do Stalin, como que você vê o debate Stalin versus Trotsky, né? E o fato também, né, do stalinismo ter matado a velha guarda bolchevique, né, do Partido Comunista. Assim, essa questão aí do Partido Bolchevique, e essa questão que você falou mesmo aí do Stalin, do Trotsky, pelo que eu já estudei, a gente for analisar, é um conflito dentro do Partido Bolchevique, né? Pela disputa ali, pela direção do partido, né? Então, Trotsky, ele vai ter um ideal revolucionário diferente, né? Da questão do próprio Stalin, né? E Stalin ele tem uma visão mais centralizada, né? Ele quer centralizar cada vez mais o poder e a ditadura do proletariado ali na União Soviética, fortalecer cada vez mais ali, só porque Stalin ele vai empregar um pouco mais de autoritarismo, né? Nessa questão. Trotsky, não, Trotsky vai ter outra visão, ele vai querer apaziguar ali a situação, entendeu? Assim, no ponto de vista do que eu já li, entendeu? Mas a gente vê a realidade que há um conflito dentro do Partido Bolchevique entre Stalin e Trotsky, e assim, após Lenin ter falecido, esse conflito vai se intensificar mais na direção querendo tomar frente da União Soviética, né? Por isso que há esse conflito tão grande e essa questão das mortes, né, dentro do partido, né, do partido bolchevique, tudo uma questão de disputa, de disputa dentro do partido e da ordem também da União Soviética, né? E A o, União Soviética. Ah, né, desculpa interromper. É, eu acho que você esquece da principal polêmica, né, do stalinismo com o Trotsky, que é a revolução permanente e a contra a revolução num só país, né? Inclusive você citou aqui muito bem, né, a questão, né, da célebre frase, né, do marxismo, né, do Marx, né, no Manifesto Comunista, né, do Trabalhadores do Mundo Todo Univos. Eu queria que você falasse um pouco dessa polêmica, porque, assim, no meu entendimento, né, foi o cerne, né, dessa discussão, né. Fora disso, a gente cai num erro de falar bobagem. entendi. Assim, você quer saber a respeito do porquê que havia essa lógica desse embate dentro Não, eu do queria saber, partido, eu né? queria que você falasse um pouco, já que você está falando do stalinismo contra o Trotsky, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco desta polêmica, né? Como você avalia essa polêmica da Revolução Permanente, né? Defendida por Trotsky e também defendida
por Marx e contra a revolução no seu país? Então, porque assim, Marx e Trotsky eles vão defender essa lógica da revolução permanente, que é de maneira global, né? Que é ter essa revolução de forma mundial. E essa questão da revolução de um só país, ela, porque assim, você tem uma unidade ali já da população ali que aceitam e aderem a essa ideia, né? Essa ideologia, né? Só porque uma revolução mundial, como Marx e Trotsky mesmo relatam, e tem esse posicionamento político ideológico, é uma questão muito mais complexa, né? Porque você não está lidando só com um povo. Porque, assim, quando você lida com um povo homogêneo, que tem característica igual, que tem um pensamento próximo, personalidade, cultura, sociabilidade, tudo próximo, fica mais fácil, né? Você conseguir tratar isso, né? E conseguir, assim, dar uma formação de base marxista, ideológica de esquerda para a população, né? Agora, como você tem um mundo todo, com diversos países aí, com mais de 150 países, cada povo com uma personalidade, com um ponto de vista, principalmente os Estados Unidos, que vai contrapor ali com a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, o liberalismo, o sistema capitalista mais de liberalismo exacerbado no mundo, e que vai intensificar principalmente as guerras ali contra o Oriente Médio e essa questão com o mundo bipolar, né, que é principalmente a Guerra Fria, né, contra a União Soviética. Então fica muito mais evidente que isso não seria fácil, né? Tanto é que você vê que o próprio movimento de esquerda nos Estados Unidos, que é comunista ali, você pega, por exemplo, ali os Panteras Negras, eles foram perseguidos aí. Foram praticamente todos exterminados ali na década de 60 e 70, porque a polícia perseguia, matava eles, houve acusações infundadas de tráfico de drogas, o material que eles reivindicavam sobre o comunismo na época, houve livrarias que foram destruídas, queimadas, né, editoras destruídas nos Estados Unidos, de perseguição mesmo da polícia, né, na época. Então, é muito mais complexo, né, você tentar levantar essa pauta em questão assim, mundial, assim, eu acho que não é que Marx errou nesse ponto assim de unir a classe trabalhadora do mundo todo, mas é assim, há pautas particulares e a diversidade cultural fica muito mais complexo isso, no ponto de que as estruturas de monopólio e de centralização do poder da elite mundial, elas vão contrapor tanto a isso que elas vão intensificar as guerras, né? Principalmente você pega ali, por exemplo, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Você vai pegar, por exemplo, as guerras no Oriente Médio, que os Estados Unidos vai travar ali tudo em busca do monopólio. Então, assim, se a gente for tentar analisar essa vertente dos trabalhadores do mundo univos nas pautas, na revolução mundial pró-comunista, ela vai sofrer um embate muito forte com os Estados Unidos e principalmente a Europa ali, com a reforma, com o keynesianismo, vai impossibilitar essa lógica. Tanto é que vai ser implementado muito mais o socialismo no mundo, né? Em outros países, essa questão do socialismo, do que o comunismo, né? Porque vai ter, por exemplo, você pega a mídia mundial, principalmente nos países mais centralizados na Europa, os Estados Unidos, eles vão atacar essa questão sempre demonizando o comunismo, demonizando o sistema comunista, atacando veementemente a União Soviética, como até hoje ainda é atacada a Rússia. Então, assim, eles vão fazer toda essa construção de tentar demonizar a União Soviética e o comunismo a ponto de destruí-la, entendeu? Por isso que
principalmente os espiões da CIA, o exército norte-americano, vai sempre estar buscando meios de manipular as informações e atacar de qualquer forma, seja militarmente, seja como é feito até hoje, né? Porque, por exemplo, igual quando a Rússia ocupou a Crimeia, vamos sancionar economicamente a Rússia, não comprar produto russo, não comprar nada que venha da Rússia, vamos proibir eles de entrar na linha do SWIFT, que é o sistema bancário, vamos prejudicar o sistema de produção de gás deles, gás natural, vamos prejudicar eles economicamente, seja da forma que for. Então, há esse embate, né, muito forte, e, assim, infelizmente, a classe trabalhadora, mesmo com essa alta nos sindicatos ali no século XX, no início do século XX, e, e essa força que houve, assim, principalmente por causa da União Soviética e também ali na Alemanha, em outros países na Europa, ela sofreu muito por conta desse intervencionismo dos Estados Unidos e também da criação, né? Não sei se você sabe da questão da OTAN, né? Que é ali um tratado internacional, né? Dos países ali ambos que vão sempre atacar países que estão de fora ali da aliança deles, né? Então, se a gente for parar para analisar, é muito mais complexo, né? Do que Marx ele falou ali, porque assim, naquele período do século XIX, em que Marx contextualizou isso, ele estava vivendo em outro momento, né? Em outra realidade social ali no mundo, né? Até então, naquela época, você não havia uma oposição a essas ideias tão fortes como hoje, né? Ou mesmo no início do século XX, ou ali após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso tudo foi contextualizado por Marx, né, no século XIX, mas não ganhou força o suficiente para poder você levar a isso a nível internacional no mundo, entendeu? Todo. Tanto é que os países colonialistas, igual você pega, por exemplo, a Inglaterra e a França, elas vão continuar com suas colônias até antes da Segunda Guerra Mundial. Esses países só vão conseguir independência, essas colônias aí, por exemplo, na África, na Ásia, e algumas partes aqui na América Latina, só vão conseguir independência após a Segunda Guerra Mundial. Não, eles não conseguem independência antes. Então, esse monopólio e essa elite, por exemplo, elas vão continuar ainda o sistema capitalista com a sua manipulação e, infelizmente, mesmo boa parte da população mundial não vai conseguir se emancipar, né? Como Marx, a classe trabalhadora não vai conseguir se emancipar mesmo com toda essa intensificação das lutas, né? Das lutas da causa trabalhadora, né? Da causa trabalhadora. E aquilo que você estava falando sobre você tinha feito até outra pergunta, era sobre a primeira internacional, né? Isso, isso. A questão da primeira internacional. Então, vamos lá. A internacional, ela é uma organização, né, que vai se formar ali, né, na Europa, porque para Marx, ele achava que a revolução, o primeiro país que iria se dar a revolução da classe trabalhadora seria a França, né? A Inglaterra. França. A França a França e a Inglaterra, né? Na verdade, Inglaterra, como você disse. Seria a Inglaterra. Então, para isso, ele, juntamente com outros que idealizaram e outros trabalhadores, outros líderes da causa, né, se juntaram e formaram a primeira internacional, né? E através dessa primeira internacional, não havia só pessoas de pauta com ideais marxistas, né? Você tinha os anarquistas ali, com Bakunin e outros caras lá, e através disso a intenção era levar de forma internacional, né, gerar essa luta internacional pela causa, né, trabalhadora, né, e pelo operariado, né.
porque naquela época o termo utilizado era operariado, né, pela unificação e a luta, né, e a emancipação da classe trabalhadora. Só porque houve dissidências dentro da Internacional, né, da primeira, da segunda até a terceira Internacional, houve dissidências, o movimento anarquista não simpatizava com as ideias do Marx sobre o comunismo, eles tinham uma visão totalmente diferenciada ideologicamente, então houve um racha dentro da própria Internacional, né? O movimento anarquista não simpatizava com Marx, tanto é que tem o livro, não sei se você já ouviu falar, né? Anarquistas contra o Marx. Eu acho que eu tenho até ele aqui em PDF, depois eu vou te mandar, se você quiser. Os anarquistas contra Marx. Por quê? Porque as ideias de Marx sobre a ideia do proletariado e da questão da ditadura do proletariado não era, por exemplo, para os anarquistas, para Bakunin, não era não era o ponto central da questão. O ponto central da questão não era gerar uma ditadura e nem mortes para Bakunin. Para Bakunin, ele de forma assim meio que romantizada, ele queria a emancipação da classe trabalhadora, mas sem que houvesse mortes, num contexto mais amplo, entendeu? Sem houvesse massacres da classe trabalhadora num conflito aberto, entendeu? Então, para isso, havia esse conflito de ideias. Eles também eram de extrema esquerda, os anarquistas, só porque havia esse conflito de ideias. Havia esse conflito de ideias dentro da própria Internacional. No entanto, o movimento ali, ele foi organizado, teve sua relevância muito forte na época, a primeira, a segunda, a terceira Internacional, só porque, como eu havia dito, havia esse conflito interno, não houve assim um apoio internacional tão forte, né, dessa organização, e assim Bakunin ele constantemente atacava Marx nesse sentido e principalmente ele tinha uma visão igual, por exemplo, os anarquistas, você pega ali, por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial, houve na Espanha, com esses ideais anarquistas, tentativas de guerra civil e de uma revolução anarquista, né? Ali com partidos ali, não partidos, organizações antipartidárias, né? Porque, assim, na linha ideológica do anarquismo, eles são contra a lógica de um partido político, né? Eles têm uma lógica de assembleia geral, em que são organizados comunas sem uma liderança. Eles são contra a ideia de liderança. Para uma organização de esquerda, dentro da posição deles, não pode haver uma liderança. E Marx já não vê isso, porque Marx ele é tão complexo assim, porque Marx ele vai ver que ele quer que ele tem que haver uma cúpula ali, não é uma cúpula, mas a questão da, como é que eu posso dizer? Um grupo em que da esquerda ali que vai centralizar, que ele tem a lógica que Marx tem a lógica de centralismo de esquerda. E para os anarquistas isso não é válido, entendeu? Por isso que vai haver esse conflito. Porque para Marx tem que ter uma centralização da esquerda e você precisa ter ali a vanguarda de esquerda, a vanguarda do partido de esquerda, que no caso, igual, por exemplo, você tinha o partido bolchevique, a vanguarda. Essa vanguarda que vai liderar, vai centralizar a esquerda, vai criar ideologicamente e vai ter os intelectuais ali, né, mais centralizados, e vai direcionar a luta da esquerda para a revolução massiva, entendeu? Dentro da lógica do marxismo. Só porque para Bakunin, que é a grande direção ali que vai contextualizar contra o Marx, que é anarquista, ele vai se opor a isso. Ele vai ter uma oposição frente a isso, porque ele tem uma linha de extrema esquerda, só porque Bakunin ele quer uma lógica de emancipação da classe trabalhadora, mas sem liderança. Sem liderança através de assembleias gerais, porque ele tem uma lógica da Assembleia Geral,
que é se organizar a classe trabalhadora em assembleias, e através de votação, através da maioria ali da votação, escolher os objetivos, que seriam como a gente usa hoje, tipo plebiscito, entendeu? Que é contra a maioria da população, que é um objetivo comum, entendeu? Dentro disso. Só porque, para Marx, o que funcionaria é isso, a vanguarda de esquerda, que toma ali a direção da linha ali do partido e do povo, e aí através dessa linha ali com intelectuais ali, com pessoas ali de formação mais forte, e mais bem alinhada ao centralismo do Partido Comunista, que vão intensificar a revolução e vão ditar as normas, né, da revolução do proletariado. Eu acho que é isso, né, Guilherme? Assim, que há, né, nessa questão da primeira internacional, né? Da primeira, segunda, terceira, né? E agora, para a gente finalizar, o Adilson, né, qual que é a importância para você, né, estudar Marx, aprender Marx nos tempos atuais? Então, se a gente for pegar, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, após mesmo a linha do keynesianismo na Europa, e até mesmo essa questão de 2008, quando houve a quebra ali das casas ali nos Estados Unidos, que é a crise, né, econômica de 2008, a gente analisa, houve uma intensificação do neoliberalismo, a ponto de tirar todos os direitos da classe trabalhadora, né? Que, assim, tirar o direito ao auxílio, entendeu? O direito ao FGTS, direito às férias, entendeu? As férias remuneradas. Isso tudo, o liberalismo, o que acontece? Você pega ali a centralização do liberalismo, ela vai, como o liberalismo não está gerando mais tanto capital na linha de produção internacional, ele vai tirar mais ainda os direitos da classe trabalhadora, né, conquistados nos últimos anos, e intensificar para poder aumentar a sua lucratividade, entendeu? A elite, a burguesia, ela vai intensificar isso através de política, né, através de retirada de direitos, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, no Congresso, né? Então, isso tudo, a gente leva aquela linha lá atrás do que Marx dizia, né? Que a burguesia ela vai continuar seu processo de espoliação, né, da classe trabalhadora e através que vai se modificando e mudando essa questão da lógica de produção e com novas linhas de tecnologia e de exploração e espoliação da classe trabalhadora, ela vai intensificar cada vez mais a exploração. Eu acho que é isso, essa é a grande lição que Marx deixa para nós, de que a burguesia ela vai continuar essa expoliação da classe trabalhadora a ponto de retirar os seus direitos, né, todos os seus direitos, e, e aumentar cada vez mais a sua riqueza, né? Como a gente vê mesmo, 1% da elite, que é os mais ricos, né? Eles têm mais de 50%, né, da riqueza do Brasil, aqui mesmo, se a gente for olhar para a nossa realidade atual. Então, eles vão continuar essa expoliação e aumentando cada vez mais sua riqueza, e a classe trabalhadora jogada na lama, né? Que vai cada vez mais pobre, gerando cada vez mais desigualdades sociais. Aí entra outras questões, né? Que a gente vê a criminalidade, o aumento da miséria, né? Então, isso tudo, Marx ele vai contextualizar em suas obras, né? Tanto é que tem um livro, acho que chama A Miséria, né? A Miséria do Marx, alguma coisa. Eu vou olhar, depois eu até vou te ver se eu consigo achar para te mandar em PDF. Isso tudo que eu falei, na visão da gente ver do mundo hoje, o mundo globalizado, o liberalismo, como é que eu posso dizer? Aquele liberalismo muito encarniçado, né? Que ele vai tentar ali
ganhar dinheiro e recursos financeiros a todo custo, né, da classe trabalhadora. Então, assim, e o establishment, né, norte-americano intensificando suas políticas de guerra e de expoliação, né, dos outros países. Então, isso tudo mostra o quanto, até os dias de hoje, então, o quanto é importante, né, as obras, né, e os livros deixados por Marx, né, que mesmo após 2 séculos após Marx ter morrido e deixado suas obras, ainda fazem sentido nos dias atuais, ainda fazem sentido. Mesmo após sendo escrito lá no século XIX, com outro momento histórico e outras formas de vida, as memórias deixadas por Marx e os ideais deixados por Marx ainda fazem sentido nos dias atuais, porque a luta de classe social ela não acabou, ela só se intensificou, né? Ela só se intensificou a ponto de hoje você ter muito mais expoliação da classe trabalhadora do que naquela época. E hoje, como a população mundial ela é 3 vezes maior ou 4 vezes maior que naquela época, então essa intensificação da lógica dos meios de produção ela só se expandiu a nível internacional, global, a tal ponto que hoje você tem um trabalhador, por exemplo, na Índia, que ganha, vamos supor, aí, $10 para trabalhar por semana. Ou se não, você tem trabalhadores em determinados lugares no mundo que eles não têm salário, eles só recebem a alimentação e o local para morar, entendeu? E aqui mesmo no Brasil, você tem trabalhadores como o Uber, os caras que trabalham no Uber, eles estão trabalhando lá para o dono da empresa, né, do aplicativo do Uber, eles não têm carteira assinada, não têm direito trabalhista nenhum, e ainda tem aquela lógica deles serem autônomos, mas eles não são autônomos, eles trabalham para o dono da empresa do Uber só porque eles são expoliados, eles ganham ali pelo quantitativo de corridas que eles fazem no carro, entendeu? Então a expoliação da classe trabalhadora ficou muito maior, os direitos trabalhistas hoje aqui no Brasil são praticamente jogados no barro, porque hoje você praticamente não tem direitos trabalhistas que foram implementados na década de 30 e 40, ainda hoje mantendo eles, e você tem uma população, o desemprego e uma população totalmente assim à mercê, né, da burguesia, porque os ditames dessa elite econômica que vão dizer se vai estar melhor ou pior para a população. A população ela não tem alternativa, entendeu? Então, só através dessa formação ideológica, de instrução, né, que essa população nossa vai entender e vai apoiar, né, os sindicatos, vai fortalecer os sindicatos e vai fortalecer os movimentos sociais a ponto de tentar mudar essa estrutura, né? Acho que é Então, isso. maravilha, então, Adilson. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer por você ter aceitado o convite, né? Você trouxe algumas considerações bastante interessantes a respeito deste tema e passo a bola aí de novo para você fazer as considerações finais. Então, Guilherme, agradecer você aí, né, pelo convite aí, né, na live. E assim, eu acho que a grande questão hoje, assim, principalmente no nosso país, eu acho que é trabalhar nessa questão da consciência de classe, na classe trabalhadora, e a gente conseguir, eu acho que levar, né, a nossa voz, o nosso discurso para outros lugares onde as pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso a livro, ajudar pessoas que ainda não conseguiram, são analfabetos, né, analfabeta, né, não conseguem ainda ler ou escrever, né, e eu acho que a gente levar essa consciência de classe para lugares mais distantes é importante para a gente conseguir mudar essa realidade, principalmente essa realidade de desigualdades sociais. E uma coisa que eu não falei, né, que realmente é importante aqui é a taxação de riqueza, né, no Brasil, né, e a taxação de ativos, né, econômicos, né.
que realmente aqui não tem, outros países lá fora, a grande maioria faz isso, né? Taxar grandes fortunas, taxação de herança, e aqui não faz. E por isso que, assim, eu acho que, além de essa questão dos governos, a gente conseguir, eu acho que dar essa formação contínua a médio e longo prazo para a população, ela é mais importante, né? A pessoa está esclarecida e ter essa formação do que só a gente ficar numa bolha, né? Fechado, olhando só para si mesmo, e estudando e levantando esses pontos da linha de esquerda, sendo que há milhões de pessoas que nem entendem, nem sabem o que é esquerda ou direita, ou muitas das vezes essas pessoas não sabem dizer para nós o que é um político de esquerda ou de direita, e não entendem o que é a linha de formação de todas essas estruturas que a gente tem hoje, graças a essa linha, né, ideológica que o Marx trouxe, né, que é o marxismo, né, que formou tudo isso, né, esses partidos de esquerda, os sindicatos, movimentos sociais, né, linhas de movimentos de pautas revolucionárias, né. Então, tudo isso eu acho que é importante a gente conseguir levar a nossa voz, né, o nosso discurso para outras pessoas, para elas estarem entendendo, né, como que funciona isso e por que que Marx até hoje é importante e por que que os escritos que Marx deixou e suas obras até hoje têm sentido e fazem uma grande diferença, né, para a consciência de classe da população, do povo, né? E por que que é importante a gente ainda estar falando sobre isso? É isso. Maravilha, maravilha. Então, Adilson, mais uma vez aqui agradecendo a você por ter aceitado o convite, agradecendo também a você que nos estiver nos assistindo. Vamos lá, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, comentem nesse vídeo, curta e comentem outros vídeos, curta também a página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram, né? Então, acho que é isso aí, Ah, pessoal. e só isso aí ia dar um aviso, então, né? Para quem quiser entender mais de Marx, eu recomendo a editora, né, Boitempo, que ela, assim, todos os livros que eu conheço de português relacionados ao marxismo, a Engels e outros autores da primeira, segunda e terceira geração de Marx, estão lá, na editora Boitempo lá. Eu acho que é a melhor referência que eu posso dar, assim, para quem quer estudar e quem quer ler mais de esquerda, extrema esquerda no Brasil. Maravilha, então, Adilson. Então, né, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates e até a próxima. Fui.